Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é crenças, autoimagem e um caso real. Os últimos episódios temos falado bastante do processo de crenças. E só para recapitular, crenças são as nossas verdades internas, que por muitas vezes podem nos limitar em relação à vida ou também nos empoderar. Quando entendemos e compreendemos, as nossas crenças, a gente começa a tomar clareza em relação ao que fazemos, por que fazemos e o que nos motiva a continuar dessa forma. Mas tem uma das coisas que a crença está impactando demais, que é o processo da nossa autoimagem. E quando aqui eu trago a autoimagem, eu trago também que é um dos pilares de como mantemos a nossa reputação. E hoje, durante o episódio, eu quero contar um pouco de uma experiência real e como que eu consegui ali, junto, realizar várias perguntas para que essa pessoa se sentisse menos limitada em relação às próprias crenças e à própria autoimagem. E antes de começar a falar do caso real, eu quero trazer aqui uma frase. A forma como nós nos vemos é profundamente influenciada pelas crenças que mantemos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Essas crenças podem ser positivas, nos impulsionar, ou então negativa e nos limitar. Se hoje a gente fosse fazer uma reflexão em relação às suas crenças em torno da autoimagem, você acredita que ela é mais positiva ou negativa? É legal refletir sobre esse ponto, até porque o exemplo que eu vou trazer pode estimular por meio das perguntas e você conseguir fazer um processo de autoavaliação. Eu estava num ambiente realizando as minhas atividades diárias quando eu percebi que uma pessoa que estava ali ao meu lado estava realizando uma atividade de interação. De repente, a única atividade era realizar no fato ali uma enquete que os resultados pudessem acontecer de maneira mais rápida, e que fosse também gerando uma conexão entre as pessoas, por ser um processo até de votação ali de enquete. Mas ao perceber que as pessoas começaram a tumultuar a enquete, começaram com vários questionamentos, eu percebi que essa pessoa começou a ficar um pouco mais aflorada no nível das emoções e foi tomar um ar. No sentido de colaborar, fiquei pensando como que aquela situação poderia ocorrer de uma maneira diferente. E fiz então a proposta para que ocorresse por meio de um formulário, que já que estava tendo todas as provocações ali no meio da enquete, que isso fosse feito de maneira anônima, que também tivesse um tempo limitado. Mas a questão não foi nem a atividade em si. A questão quais foram os pensamentos que surgiram para fazer ela sair desse processo de autocontrole. E muito foi da questão da autoimagem. O que será que as pessoas iriam pensar? Qual que é a imagem que ela traria? Será que as pessoas sentiriam que ela estaria sendo passiva? Será que ela estaria colocando os limites devidos? Ou até a própria ordem e organização? E eu comecei a perceber que tudo que tirou essa pessoa do eixo do autocontrole dela e não conseguir atuar um pouco com racionalidade foi a questão das crenças dela em relação à autoimagem dela. E talvez como que ficaria a reputação dela. Por isso que é tão importante a gente fazer um pouco dessas perguntas, porque pode ser aqui uma tomada de decisão tão simples, uma atividade tão pequena, mas ainda assim tira a gente do eixo. Imagina situações mais complexas, onde a dinâmica pode ser muito mais ampla, diferente, envolvendo mais pessoas. E para trazer um pouquinho de técnica sobre essas perguntas, sobre esse caso, quando estamos falando da nossa autoimagem, temos que lembrar que
A autoimagem é a percepção que temos de nós mesmos, incluindo como a gente se vê fisicamente, emocionalmente, os nossos valores e as nossas habilidades. Se eu consigo ter uma autoimagem positiva ou até adequada e realista, eu vou me desenvolvendo e eu vou me fortalecendo. No entanto, se eu tiver uma autoimagem negativa, que muitas vezes percebemos isso nas pessoas que carregam autocrítica, e aí é muito forte, a gente percebe um nível de distorção e de uma intensidade muito grande quando as pessoas estão lidando com elas mesmas, como se elas nunca fossem o suficiente ou nunca estivessem no nível ali de expectativa do outro, mas que no fundo é sempre na visão dela. E é interessante também resgatar a questão da crença em si, não só em relação à autoimagem. Essa crença, por exemplo, dessa pessoa, quando eu fui conversando e trazendo um pouco mais de detalhes, foram exemplos de experiências anteriores que deram esse embasamento de percepção, talvez de um comportamento mais passivo, que não conseguia ser assertivo em determinados momentos. Então, olha como que a nossa história, a nossa própria experiência influencia o nosso processo de autoimagem hoje. E quando conversamos e trazemos isso para a realidade, para a consciência, num momento também mais tranquilo, porque o processo de sair, respirar e voltar, eu brinco até que faz com que a gente não seja sequestrado pelas nossas emoções. Eu consigo realmente retornar e conseguir responder essas perguntas e trazer um pouco mais de racionalidade dentro de um processo emocional que impactou. E se a gente for pensar no grande impacto aquilo que nós pensamos, nós sentimos, entendemos como realidade e essa realidade influencia as nossas tomadas de decisão. Então, as nossas crenças, elas vão influenciar muito da construção das nossas realidades, dos nossos relacionamentos e dos resultados que nós vamos obtendo dia a dia. E quais são as ações práticas para a gente mudar um pouco desse estado? Primeiro, autoconhecimento. O primeiro passo para mudar, então, essas crenças é tomar consciências. Pratique o autoconhecimento, isso vai ser essencial para a sua jornada. Mas também tenha técnicas no sentido de mudanças, né? Quem que pode ser o seu mentor, quem pode ser o seu apoio para fazer você despertar nesses momentos que te tiram de autocontrole ou também que estão te limitando. Isso vai te ajudar a começar a construir outras crenças baseado ali na realidade. E também sempre ouvir histórias ou exemplos, compartilhar isso com outras pessoas e receber também a história de outras pessoas, te inspira a transformar um pouco dessa realidade. Espero que eu tenha contribuído um pouco com esse tema, né, de crenças, autoimagem, com esse caso aí real. E se você está curtindo, espero que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também, né? Que gostaria também que transformasse aí a vida. E eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada e até mais! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.